Bom, então vamos resolver a questão número 2 do ITA, a segunda fase. Eu já tinha comentado no final da questão um, dado pincelada, falando que era uma questão que ia exigir um pouco mais de rigor matemático, uma questão um pouco mais difícil, mais robusta e tal, mas não é tão difícil assim, né? Igual eu falei, ela tem um rigor a mais, né? Um formalismo típico do ITA, mas em si a questão, os conceitos físicos dela, a gente já trabalhou tudo nos últimos 15 vídeos que eu gravei aqui da primeira fase. Então, repetiram temas da primeira fase na segunda fase. Isso é uma coisa interessante de se notar. Então, vamos aqui, já sem mais enrolação, vamos direto à leitura, para a gente já poder discutir, que ela vai dar um trabalho maior, né? Então, não vamos tomar tempo. Uma pequena esfera de massa M e carga mais que está conectada por um fio inextensível preso num ponto O e se move num círculo de raio R sobre um plano liso de inclinação alfa com horizontal. Na região existe um campo magnético B uniforme e constante, perpendicular ao plano inclinado, como ilustra a figura. Se a esfera possui uma velocidade v no ponto mais alto da trajetória, determine a atração no fio quando a esfera passa pelas posições D e depois na posição E, indicadas na figura. Considere que o sentido de V é o que está indicado no desenho ali. Beleza. Eu, se eu fosse você, se você está se preparando para esse tipo de vestibular, não é interessante que você faça isso aqui sem ter quebrado muita cabeça com esse exercício antes. Por quê? Porque esse exercício é o típico exercício ITA. É o exercício que você não vai achar em nenhum outro livro didático ou coisa do tipo, a não ser que seja um livro preparatório para esse tipo de vestibulares. É um formalismo que o ITA cobra, é um tipo de exercício que o ITA cobra, que você só vai conseguir realmente estudar através, se você não pagar esses cursinhos caríssimos, através dos simulados do ITA, através das provas anteriores. Então, não é interessante que você já pegue de mão beijada a resolução, né? É interessante que você se realmente esforce, porque é só assim que a gente aprende, né? Quebrando a cabeça, errando, não entendendo. Mas aí tem outro problema. Por quê? Quando eu li essa questão uma vez, uma lida, eu sou formando em física, quando eu li essa questão a primeira vez, eu não sabia como proceder, sabe? Eu sabia do que estava tratando a questão. Eu já tinha feito exercícios similares a esses, né? Não exatamente assim, mas com a mesma temática. Só que eu não sabia, quando eu bati o olho, como proceder. E esse é o primeiro ponto que a gente tem que fazer quando a gente não sabe como guiar a questão. A gente tem que organizar as ideias. Então, a primeira coisa que eu fiz foi organizar minhas ideias, e é o que eu recomendo vocês a fazerem e vai ajudar vocês nas provas futuras. Então, do que o exercício está falando? Bom, ele está me falando de um possível campo magnético, então já vem na minha cabeça, já que ele está associando um campo magnético com a velocidade, na minha cabeça automaticamente já vem alguma coisa relacionada com força magnética. Além disso, quando eu penso que ele está relacionando a força magnética com a velocidade, eu já estou pensando também que quando eu estiver procurando essa tração, eu vou ter a minha resultante centrípeta, que vai ser consequentemente apontar na mesma direção da tração, vai ser uma subtração tanto dessa força magnética com a propriamente a tração, né? Então a tração vai ser uma subtração das duas forças, né? Então, isso aqui já é uma coisa que vem na minha cabeça instantaneamente, né? Já relacionar esses tópicos, essas propriedades físicas. E outra coisa que, para mim, é o fundamental para você entender essa questão é saber que ela está tratando de conservação de energia. Possivelmente, por ter falado que o plano era liso, você já conseguiu associar que não tinha atrito. E se não tinha atrito, essa conservação ela é total. Então, a energia cinética antes, ela tinha que ser energia cinética depois, se eu estivesse falando de um plano liso sem inclinação. Mas aí eu estou falando de um plano liso com inclinação. Então tem esse ângulozinho alfa. Então essa é a pequena sutileza, porque eu vou estar falando não só da energia cinética, mas também da energia potencial gravitacional. Então, se repare, quando a gente faz essa análise, parece que o problema vai clareando na cabeça. A gente está falando de vários conceitos assim que individualmente, né, eu falei de todos eles nas primeiras 15 resoluções, individualmente eles são simples de se tratar. Mas quando eu estou falando deles de maneira junta, aglomerada, no exercício só, isso torna a questão um pouco difícil, um pouco complexa, né? Aí depois eu coloquei aqui em vermelho que você tem que saber bem, né, os conceitos de decompor vetor, como usar a componente correta em cada caso. E depois disso, sabe fazer isso, acabou a questão, é divertir. Se divertir com a matemática da coisa, né? Então eu vou aqui extrair esse desenho, transpor esse desenho para cá.
né, para um desenho limpo, onde a gente vai fazer a decomposição dos vetores, que eu acho que é como a gente tem que começar, né, escrever as grandezas e decompor os vetores, tá certo? Vamos fazendo junto, porque aí acho que fica mais fácil de acompanhar. Aqui em cima está minha bolinha, né, minha bolinha está nesse ponto, ele falou que é meu ponto mais alto, inclusive. Se esse é meu ponto mais alto, essa é uma dica do exercício, ele já me disse, é o ponto mais alto. Beleza, então, opa, ficou feio, né? Meu Vzinho também tá feio. Aqui assim, tá assim, tá bom. Meu Vzinho ele tá apontando nessa direção, né? E ele já me falou que nesse ponto ela tem essa velocidade V. Essa velocidade é dada, vale V, né? Então, beleza, eu tenho aqui minha velocidadezinha pra cá. Eu já consigo de cara fazer uma associação com essa velocidade à força magnética. Porque a gente sabe, eu já falei dessa regra para vocês, a regra da mão direita. Tem algumas regras, né? A gente tem tanta regra da mão direita e mão esquerda no eletromagnetismo como um todo que a gente acaba confundindo essas. Mas essa aqui, presta atenção. Se eu tenho uma velocidade que está apontando para cá e meu campo está para cima, então minha força, ó, ela vai para frente, né? Então ela vai sair, essa força é saindo, né? Essa força é saindo em direção ao plano. Como eu desenho essa força em cada uma das componentes? Na componente D, na componente E, esse E ficou longe do onde é o E de fato, né? O E aqui, e na componente A. Bom, se ela é uma força saindo, vou colocar de verde aqui, se ela é uma força saindo, ela está para cá, né? Força magnética está para cá, força magnética está para cá, só que está ficando torto, né? Acho que assim fica melhor. E a força magnética está para cá. Ela está sempre saindo do plano. Então, uma coisa que a gente já consegue notar, se a gente voltar do campo das ideias, né, pensando nesse exercício ainda, a gente pode já ver que a força magnética vai fazer oposição à atração, né? A atração que eu quero. Porque, de fato, o exercício quer o quê? Ele quer atração. Aqui tem o fiozinho, né? Esse fiozinho, quando chegar em D, vai ter uma tração aqui. Qual que é essa tração? Eu ainda não sei, mas eu sei que eu já tenho uma oposição a ela, que vai ser dada pela força magnética, certo? Então eu já sei que vai ter uma força magnética que vai se opor à tração, e isso já é a nossa primeira ideia intuitiva, né? Também a gente vai saber que tem uma resultante centrípeta. Porque quando a gente está falando de um movimento circular, dessas coisas que a bolinha presa a um barbante e tal, ela sempre tem uma velocidade tangencial. Eu também falei de resultante centrípeta, acho que no vídeo 2 ou 3, alguma coisa assim. Mas eu falei sobre isso. Como a velocidade é tangencial, ela tem uma força que vai gerar uma resultante centrípeta em direção ao centro. E eu também falei de como a gente deduz essa fórmula e tudo mais. Então são ideias. Você vê que a gente não está trabalhando ainda com números. Está tudo no campo das ideias. Ainda no campo das ideias, para mim é mais importante que vocês entendam o conceito da questão do que entendam fazer conta. Porque fazer conta, por fazer conta, é relativamente simples, né? Então, outro conceito interessante é em relação à gravidade. Aqui a gravidade está apontando para cá. Um jeito interessante de fazer esse exercício, só que aí eu vou deixar a critério de vocês, eu acho que é um jeito assim bem intuitivo, eu acho que vocês já devem ter trabalhado desse jeito. Quando eu tenho a gravidade apontando para baixo, eu posso decompor ela na direção do meu eixo, né? E aí o que que vira? Se eu decomponho essa gravidade, eu vou só fazer outro desenho aqui imaginando. Imagina que aqui eu tenho vários vetorezinhos de gravidade, né? Vamos pegar esse daqui e vamos decompor ele. O que eu estou dizendo é o seguinte: minha gravidade decomposta, ela vai me gerar isso aqui, ó. Essa gravidade, ela é um produto vetorial dessas duas componentes, da gravidade nessa direção e da gravidade nessa direção. E aqui também se tem alfa, você já está careca de saber que equivale a alfa, então aqui eu teria um g seno de alfa e aqui um g cosseno de alfa. Ainda no campo das ideias. É interessante ver essa análise porque eu conseguiria rotacionar meu eixo e trabalhar ele sem alturas, né? Sem lidar com alturas. Só que eu vou fazer de maneira intuitiva. Eu estou tomando que vocês já viram isso, né? Que vocês estão se preparando para o ITA há bastante tempo, que isso já é trivial para vocês. Esse tipo de trabalho aqui com um plano inclinado, ele é bem comum, né? Então, vamos agora para o que de fato interessa, né? Que é a composição, né? Para a gente conseguir achar nosso TD, o que eu quero achar no exercício é o TD e o TE. Beleza? Então, eu preciso primeiro compor isso, né? Eu já tenho aqui a noção intuitiva, ainda no campo das ideias, que esse TD aqui, ele vai resultar daquela coisinha que eu te falei, né? Que a resultante centrípeta seria a subtração das duas forças que estão se opondo, né? Então, eu tenho aqui, mais ou menos, aqui minha resultante centrípeta em D, ela seria mais ou menos aqui o meu TD menos a minha força magnética em D, certo?
isso aqui ainda, até agora, apesar de a gente já estar evoluindo agora gradualmente, a gente ainda está no campo das ideias, a gente não colocou nada no papel de fato, né? E aí, igualmente, aqui a gente vai ter o resultante centrípeta em E, que vai valer o quê? O meu TE menos a minha força magnética em E, certo? Beleza, mas aí agora eu quero que vocês reflitam um pouco sobre isso. Eu não gosto de trabalhar só com fórmulas por fórmulas, a gente jogar as fórmulas e fazer, mas vamos ver aqui o que a gente consegue extrair, o que a gente vai precisar achar do problema antes de jogar nessa fórmula final, porque é daqui que sai o nosso resultado, né? Daqui e daqui saem os nossos resultados. Mas o que falta para a gente conseguir achar quanto que vale esse TD? Beleza, vamos ver o que falta então para a gente conseguir de fato jogar tudo aqui e achar o resultado. A resultante centrípeta, a gente sabe como calcula ela, não sabe? Ela vale mv sobre r, mv quadrado sobre r. A gente sabe que ela vale isso, certo? Eu tenho m, né, na massinha vai ser a mesma em todos. No primeiro caso, eu quero a velocidade em d, e no segundo caso, eu quero a velocidade em e. Então, eu já tenho uma noção que eu vou precisar saber quanto que vale essa velocidade lá. Eu sei que ela é máxima no ponto lá em cima, mas eu não sei quanto que ela é, por exemplo, no ponto mais baixo da figura. Eu não sei, eu vou ter que encontrar. E eu acho que é só isso que falta, né? Porque repare, quando a gente está falando agora de força magnética, a força magnética ela vai dar pela essa fórmula aqui, né? Que é F é igual a Q, V, B, certo? Tem um seno θ aqui, mas nesse caso aqui não vai ser relevante. Enfim, esse V aqui também é no instante. Então, aqui também vale VD. E aqui, colocando aqui, a força magnética, essa aqui foi a força magnética em D, essa aqui é a força magnética em E, certo? Então, colocando aqui a força magnética em E, eu também tenho Q, V, E, B, certo? Tudo isso aqui é dado, menos o VD e menos o VE. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar o VD e o VE. Porque se a gente encontra o VD e o VE, acabou o problema, né? Aí é só matemática mesmo, é jogar, fazer, né, passar para um lado, simplificar, achar um jeito de simplificar e deixar o problema mais simples, né? Mas vamos aqui, então, achar o que importa, o que falta, né? Para o exercício, quanto que vale o VD e quanto que vale o VE, certo? Então, aqui primeiro o VD. VD, opa, faltou a perninha do V, né? VD. Quanto que vale o VD? Aqui, então, eu vou só fazer um desenho menor, obviamente, né, porque senão vai ficar só desenhos aqui, só para a gente não retomar, né? Então, eu tenho a força magnética aqui, eu tenho a tração para cá, e aí eu vou ter a resultante centrípeta, né, que vai ser a subtração desses dois. Então, eu já fiz essa conta, né? Então, aqui, a resultante centrípeta VD no caso, né? Que é a velocidade tangencial ali, dividido por R, vai ser igual à força magnética, que vale QVB, VDB. Só que agora vem a parte de conservação de energia, porque eu não consigo extrair aqui o VD. Beleza, eu consigo achar o VD em função de VD, mas não vai me ajudar em absolutamente nada. O que eu quero aqui é achar uma relação entre o meu V, que é a velocidade que eu já conheço, e o meu VD. Então, vamos utilizar o que a gente já sabe que o exercício pressupõe da gente, que é uma conservação de energia. Beleza? Então, vamos assumir aqui, então, que quando eu estava aqui no ponto A, e até chegar aqui, meu ponto A, vamos tomar aqui nosso eixo aqui como referência, né? Então, a partir do ponto A, aqui vai ser partir aqui para o ponto A e depois para cá, para o ponto D. Nosso eixo está de referência aqui no centro. Vamos achar a conservação entre esses dois lugares, né? Então, a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em D. Isso aqui, lei, né? É uma lei. Isso aqui tem que ser válido. A energia mecânica em A, quanto que ela vale? Bom, eu já sei que tem a cinética, né? Então, vale m, aqui meu V é cheio, repare, porque estava lá no topo, mv² sobre 2, mas eu também tenho a potencial, porque eu tomei meu eixo como referência. Então, se você faz aqui, eu vou até pegar nessa fórmula, nesse desenho aqui, que é mais simples ainda de você ver. Ó. Se eu pego aqui como referência, né, fazendo a projeção para cá, o que eu vou ter aqui? A minha altura, se aqui vale r, aqui vale o quê? Aqui eu tenho um tetinha, né? A minha componente aqui vale r sendo θ. Beleza? Vou fazer uma decomposição simples aqui, né? Ainda lembrando lá daqueles conceitos que a gente trabalhou aqui no inicinho da questão, né? Então, aqui o que eu vou ter? Mais m g seno mgr, né? mgr
seno alfa, certo? Agora, em D foi de onde eu parti, né? Foi de onde eu tomei como base, né? Então, em D eu não tenho potencial. Se eu não tenho potencial, sobra o quê? Sobra só a cinética para mim trabalhar, né? Então, aqui, eu baixar a câmera aqui para ficar mais legível. Então, aqui em D, no caso, eu vou ter simplesmente meu m, o meu VD quadrado dividido por R, certo? Opa, dividido por R não é centrípeta ainda. Dividido por 2. Agora aqui é trabalho algébrico, né? Eu quero achar o VD em função do todo o resto, né? Então, o que eu vou colocar em evidência? Eu vou colocar o VD em evidência, né? VD em evidência sobre 2. Né? Repare que os mzinhos eu posso cortar, que ele aparece em todos os termos, né? Então, o que eu vou ter aqui é igual a v quadrado sobre 2 mais gr seno de alfa. Fazer uma mandinga algébrica aqui, bem comum, né, que é multiplicar 2 aqui em todos os denominadores, em todos os fatores, né? Então, multiplica 2 aqui, multiplica 2 aqui, multiplica 2 aqui, e o que a gente chega, e já vou tirar a raiz também, e o que a gente chega é o quê? Em v quadrado mais 2gr seno de alfa, tudo isso aqui na raiz quadrada. Beleza, achei meu VD. E agora? Bom, eu não ia fazer o VE porque ele é bem análogo a esse daqui, mas aí eu repensei, apaguei o que eu tinha feito sobre o resto da questão. Vamos fazer também o VE para a gente poder acabar com isso daqui, né? Então vamos achar o VE também, porque aí depois a gente só coloca tudo nas fórmulas e aí realmente fica só o trabalho matemático. Achando o VE, eu achei que era interessante porque ele tem uma peculiaridade, né? Porque agora o meu VE, vocês reparem que se eu tomar o mesmo eixo como referência, agora o meu A em relação ao meu E, ele tem uma distância aqui de 2R, né? Não é mais só o R. Então, quando eu tomar a potencial dele, fazendo aquela mesma projeção que eu fiz no outro, vai ser um 2R seno de alfa, certo? É a única diferença. Então, quando eu tomar aqui a mesma conservação lá de energia mecânica em A tem que ser igual a energia mecânica em E, a única diferença que vai me sobrar de fato é o quê? Que aqui eu vou ter um mv quadrado sobre 2 mais um mg 2r seno alfa, perdão, e aqui vai me ter só um mve ao quadrado sobre 2, certo? Mesma mandinga matemática que a gente já fez, cortar todos os r's, multiplicar por 2 nesse termo aqui para poder cortar com os dois, eu vou sobrar com o meu VE vai valer raiz quadrada de v quadrado mais 4gr seno de alfa. Beleza? Então, pra vocês verem, essa aqui eu acho que era a parte difícil da questão, tá? Vou até tirar de zoom aqui, para a gente ver, ter uma visão panorâmica do nosso G e do nosso E. Aqui desse jeito, eu acho que dá para ver. Essa eu acho que era a parte difícil da questão. Depois disso daqui, agora, de fato, é voltar para aquela analogia que a gente já fez aqui, ó. Lembra que a gente comentou? Isso daqui, de como a gente acharia o TD, a gente já tem uma noção de como a gente acha esse TD. Agora é só a gente usar os valores do VD para achar o nosso TD. Então, e consequentemente nosso TE. Então, agora o trabalho de fato não é muito difícil, né? Porque a gente já tem uma noção intuitiva do que é nosso TD. E eu vou escrever agora aqui embaixo, TD. Agora vamos achar nosso TD. Como a gente acharia ele mesmo? Eu tenho uma noção, né? A resultante centrípeta, que vale mvd quadrado sobre r. Isso daqui era igual ao quê? Era igual ao meu TD menos a minha força magnética. Beleza? Só que aí eu não vou escrever desse jeito, porque desse jeito que a gente já conhece a força magnética, não é que eu vou escrever. Eu vou escrever em Q, VD, B, seno de alfa. Seno de alfa aqui não vai ser relevante, não, porque a gente já falou que é perpendicular, não vai fazer diferença nenhuma. Então, vamos tomar aqui essa expressão. Você vê que eu tenho o VD dos dois lados, né? Só que um está ao quadrado, o outro não. Então, a gente vai ter que... né? O que está ao quadrado vai sobrar só o termo, né? Já que ali era raiz, quanto que valia mesmo? Valia v quadrado 2gr seno θ, né? Então, o que está em raiz, quer dizer, o que está elevado a 2, vai me sobrar só o quê? m v quadrado mais 2gr seno de alfa. Isso aqui dividido por r, né? Deixa eu só ver se é realmente isso daqui, viu, gente? Porque são números muito grandes, né? Mas eu acho que é isso mesmo, né? 2gr seno alfa, isso mesmo.
v quadrado 2gr seno alfa. Então, beleza, essa aqui é a nossa primeira parte. A segunda parte da expressão, continua tendo TD ali, e menos o nosso Q, o nosso VD, que é a raiz quadrada daquilo ali, né? Raiz quadrada de v quadrado mais 2gr seno alfa. Isso daqui, tudo isso daqui vezes nosso b. Já vou colocar o b daqui, né? Fica mais intuitivo, né? Se meu b ficar daqui. Sim. Deixa eu apagar aqui. Vou colocar o nosso b daqui. Então, vamos ter aqui Q, B. E esse termo aqui. Beleza? Então, esse aqui é o nosso TD. Agora, eu só preciso passar para o outro lado, né? E aqui, mais matemática, mais matemática, mais matemática. Mas aí, o que eu vou ter, então, é que meu TD vai valer... Deixa eu até pegar aqui para evitar quebrar a cabeça com isso. Então, eu vou ter QB raiz quadrada de v quadrado mais 2rg seno de alfa mais mv quadrado sobre r mais 2mg seno de alfa. Beleza? Isso daqui é o nosso TD. É simplesmente passando para o outro lado, você vê que aqui vai ter um MV, que vai estar multiplicando esse termo. Então, agora é só a parte matemática mesmo que sobra, tá certo? Então, beleza. Agora o nosso TE, análogo. Nem precisaria fazer, porque você já entendeu como faz, né? Porque eu tenho meu TE equivale à mesma coisa. Ele vai ser a minha resultante centrípeta em E, que vai resultar do meu TD, meu TE menos a minha força magnética em E. Mesma coisa, a gente já tinha... Pelo campo das ideias, já entendido isso daqui. Então, só escrevendo isso daqui, mVe quadrado sobre R é igual a TE menos QVEB. Mesma coisa, né? Eu trabalho para que poderia poupar o tempo de vocês, né? Mas só fazendo aqui, então, esse meu VE valia quanto? Valia, vou até pegar dali, meu VE quadrado valia... tá. Então, aqui, M... 4rg seno de alfa mais v quadrado, né? Isso aqui vale o meu VE. Tudo isso aqui está dividindo por r, né? Não pode esquecer. E agora daqui, meu TE, e aí reescrever aquele bichão ali, QB, né? E reescrever esse bichão aqui, que vai dar, só que agora na raiz, né? Que vai ser um bichão ainda mais feio, 4rg seno de alfa mais v quadrado, certo? E agora, mesmo trabalho matemático, passa o TE para o lado, tira o que der para tirar, simplifica o que der para simplificar, e a gente vai chegar na seguinte resposta do nosso TE. Vai valer mv quadrado sobre r mais 5... Opa, aqui... menos 5mg seno de alfa, isso daqui mais QB raiz de 4r seno de alfa mais v quadrado, certo? E é o nosso resultado final, esses dois, o TD e o TE. E aí, o que a gente pode tirar de conclusão disso? Como eu disse para vocês, os conceitos físicos são difíceis? Não são. Não, a gente não falou de nada aqui muito refinado, de algo muito aprofundado na física, nem nada do tipo. Foram conceitos simples que a gente já trabalhou todos eles aqui nos primeiros vídeos, né? Então a primeira fase do ITA foi coerente, né? O conteúdo que caiu na primeira fase caiu de volta para a segunda, só que de um jeito muito mais matemático, muito mais refinado, de um jeito ITA de fazer a prova. Então, essa é a grande sutileza desses vestibulares militares, né? Eles têm um jeito específico deles de cobrar as questões, tá certo? Então, você vai me ajudar muito se você compartilhar sua dúvida comigo, porque, como eu disse com vocês, eu compartilhei no início do exercício. Eu tive dúvida de a primeira coisa quando eu li esse exercício foi de extrair as coisas mesmo para poder começar a questão, né? Porque eu não sabia onde começar. Eu tinha noção só dos caminhos que eu tinha que seguir. Mas eu queria saber o que você sentiu mais dúvida na questão. Eu acho que depois que a gente começa a colocar no papel e parte do campo das ideias, do campo da física e parte só para a parte matemática mesmo da coisa, a coisa descamba, né? E aí vira realmente mais fácil. Eu acho difícil primeiro estalar, né? O primeiro tchan
da questão. Certo? Me digam aí então o que vocês acharam. Se vocês gostaram da resolução, comentem aí. Eu estou tentando trazer toda a segunda fase, né? Eu já resolvi quase ela toda, falta só acho que 3 exercícios, mas é mais complicado porque eu tenho que conciliar a faculdade com essas resoluções e elas tomam algum tempinho, tá certo? Mas se você gostou, então curta, compartilhe com seu amigo que faz ITA, que também gosta desse tipo de questão, né? Que desafia. E a gente se vê na questão 3. A questão 3 e 4, já adiantando, são questões muito simples, né? Questões que é muito difícil um estudante ITA errar, mas a gente volta para discutir elas com mais tempo no próximo vídeo. Então, até lá.